vamos... Cortou aí, pessoal, que tinha dado um probleminha, mas eu estava perguntando para o Bernardo, então, os três românticos, né? Já que ele gosta do romantismo, que ele mais aprecia. Bem, eu gosto muito do John Keats, sobretudo por causa do poema Ode a uma Urna Grega, né? Que é uma reflexão muito profunda a respeito da importância e do sentido da arte. E, além do mais, do papel que a poesia tem de conservar o legado cultural de grandes civilizações. Muitas coisas que a gente sabe a respeito de civilizações antigas majestosas nos chegam através de poemas, né? E um desses poemas que fala a respeito da Grécia Antiga, que é uma civilização esplendorosa, é Ode a uma Urna Grega, né? Quer dizer, o poema narra um desenho, né? Que está lá gravado na borda de uma urna, provavelmente uma urna funerária. E nesse desenho há todo o cotidiano de uma cidade que já não existe há milênios. E aí o Keats, ele consegue usar algumas imagens esplendorosas, né? Como, por exemplo, o sujeito que aparece no desenho da urna que está tocando flauta, ele diz, então essa música será infinita. Não, quer dizer, veja que ideia, né? O cara, porque a flauta está parada no desenho, essa música sempre existirá, né? E aquelas folhas verdes que estão nas árvores do desenho jamais murcharão. E os amantes que estão se beijando se amarão eternamente, porque no momento em que o desenhista debuxou lá, ele juntou os dois se beijando, então, como se aquele beijo fosse eterno. Quer dizer, são ideias genialíssimas, né? Tem até um verso do Keats que ele diz assim, e tocarás para sempre uma música sem som, ou uma música inaudível. Quer dizer, essa puta que pariu, né? Às vezes dá vontade de deixar de escrever, né? Quando você lê um negócio desse, né? Tocarás eternamente uma música inaudível, né? Agora, a gente está falando de um dos 3 ou 4 melhores poemas da língua inglesa, né? Com todo respeito ao Yorubá, a língua inglesa não é o Yorubá, né? E a Inglaterra não é Serra Leoa, com todo respeito à Serra Leoa também, né? Aí tem o John Keats, que é fantástico. O Leopardi, que funda praticamente o existencialismo antes de Kierkegaard, né? Sobretudo no Canto Noturno de um Pastor Errante da Ásia, né? Quando ele se pergunta: o que fazes, lua, vagando pelo espaço há tantos milhões de anos? O que fazes? Por que és indiferente em relação a nós e tal, né? Quer dizer, ele sai questionando sobre o sentido profundo das coisas, né? Quase aquela indagação de Leibniz, né? Por que é que existe algo em vez de existir apenas o nada, né? Então, o Leopardi também é um poeta, seria o segundo. Eu gosto muito também de William Blake e de Hölderlin, né? Só que eles não são românticos, eles são pré-românticos, né?
E, além deles, eu vou citar um brasileiro, que é Castro Alves, né? Por conta do navio negreiro, que, na minha opinião, é o melhor poema longo, de caráter épico, né? Epicizante, não é propriamente uma epopeia, mas tem uma dimensão épica que existe na língua portuguesa, né? Um poema muito bem estruturado, né? Que começa com a calmaria da viagem, né? Imagens muito serenas, né? O mar como espelho do céu e o vento tocando brandamente nas velas dos navios. E depois começa o espancamento dos escravos e finalmente aquele clamor dele, né? Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir de infame e covardia, né? Que ali é uma poesia em fúria, né? Realmente. Porque assim, a poesia de Gonçalves Dias, do ponto de vista estético, tem o mesmo nível, mas não chega a comover tanto, né? Porque aquele índio de Gonçalves Dias é um índio muito idealizado, né? Quer dizer, um índio que praticamente é heróico, né? E a gente sabe que existiram índios heróicos e índios não heróicos, né? Essa coisa de heroicizar todos os índios é uma coisa meio problemática, né? E até uma aluna minha me perguntou: professor, por que é que eu não posso por que é que eu não posso escrever poemas sociais? Por que é que você acha poemas sociais inferiores? Eu disse: você pode escrever, se você tiver o nível de Castro Alves, aí você escreve, né? Agora, se você tiver o nível de Ana Cristina César, de Paulo Leminski, aí não escreva, pô. Então, o fato é esse. Né? Porque tem aquela conversa do povo. É claro que antes da escravidão dos portugueses trazerem os negros da África para cá, eles já eram escravizados. Só que assim, é evidente que foi um erro também, né? O pessoal acha que não. Aí, não, porque já eram escravizados e não foi um erro. É claro que foi um erro, cara. Não é possível, né? Todo mundo sensato tem que admitir isso. Agora, falar também dos outros erros, né? Quer dizer, os hebreus foram um dos primeiros a serem escravizados pelos egípcios, né? Mas, independentemente de qualquer coisa, esse poema Navio Negreiro, de Castro Alves, é um dos pontos mais altos, né, da poesia da língua portuguesa, né? E, sinceramente, eu nunca li um poema de Victor Hugo, que é o principal influenciador de Castro Alves, que tem essa qualidade do Navio Negreiro, né? E são, no caso, 3 escolas literárias, né? A primeira eu já falei, Barroco, romantismo, e a terceira é o simbolismo. Porque o simbolismo, ele devolve a dimensão mística à poesia. Ele devolve a dimensão espiritualista à poesia. E ele também cria novas figuras de linguagem, né? Ou pelo menos consolida figuras de linguagem que praticamente não existiam antes, como a sinestesia, né? Sei lá, um verso de Alfonso de Guimarães: azul como o sonho de um mago. Ou então tem um até que é mais exagerado, né?
ou a audição colorida do aroma, né? Mas eu acho que quem usa a sinestesia muito bem é Baudelaire, né? Quando naquele poema Correspondências, que ele fala que o som do oboé é macio como a pele das crianças, né? Quer dizer, esse tipo de figura de linguagem não existia, pô, praticamente. E eles criaram, né? E eles conseguiram também fazer com que a poesia se voltasse para a espiritualidade, né? Porque por mais que eu goste da poesia parnasiana, a poesia parnasiana ela é sobretudo imanentista. É uma poesia da descrição das paisagens, das obras de arte. É bonito, eu gosto, mas assim... Não tem nenhuma introspecção mais profunda, não tem nada. Não tem essa busca pela transcendência, né? Então eu salvaria esses três movimentos, né? Eu não sou muito fã da literatura grega, não. Eu gosto muito do teatro grego, tá entendendo? Mas, assim, as traduções... Diga. Não, desculpa. Eu pensei que você talvez colocasse o modernismo também, né? Porque tem umas porcarias, mas tem umas maravilhas. Mas esses três também são excepcionais, né? É difícil, não tem jeito, tem que escolher, tem que tirar um, né? Exatamente. E o modernismo também, ele é, digamos assim, extremamente plural, né? Quer dizer, talvez a única característica comum a todos os poetas modernos seja uma maior liberdade de expressão e o uso de uma linguagem um pouco mais coloquial, né? Porque não dá para comparar, por exemplo, Drummond com Cecília Meirelles. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas, assim, no Brasil, realmente, os poetas mais fortes, eles são os poetas da geração de 30, né? Porque eu não considero Bandeira um poeta da primeira geração. Ele, cronologicamente, ele é da primeira geração, mas ele tem muito mais afinidade com a segunda geração. Aí, Drummond, Murilo Mendes, Manuel Bandeira, Jorge de Lima, a Cecília Meirelles, né? E aí eu acho que o Brasil não conseguiu depois produzir poetas com a mesma estatura. Embora eu acredite que a geração de 65, né, de Alberto Cunha Mello, de Ângelo Monteiro e depois do Tolentino, conseguiram chegar a um nível próximo. Mas eu acho que a década de ouro, né, acho que travou um pouquinho. Não. A década de ouro está dando movimento. A década de ouro da poesia brasileira, acho que foi a década de 30 mesmo, né? Não só na poesia, como também no romance. Porque você tem Graciliano, você tem José Lins do Rego, você tem Érico Veríssimo, né? A própria Raquel de Queiroz também. Enfim, Guimarães Rosa um pouco posterior, já no final ali, 1938, né? Clarice, 1939, 1940, né? Então, de 30 a 45, mais ou menos, né? Nós temos essa era de ouro, né? Da poesia nacional, né? E o Otávio Paz, ele diz que o modernismo
ele é filho do romantismo, porque foi durante o romantismo que surgiu o verso livre, né? E foi durante o romantismo que surgiu também a linguagem coloquial. E foi durante o romantismo que nasceu o nacionalismo. Então, todas essas coisas que fazem parte do modernismo já existiam na poesia romântica. Só que foram aprimoradas, né? Amadurecidas e aprimoradas. Perfeito. Tá. Então, assim, quais as duas outras artes que você acha que mais se aproximam da poesia? Então, assim, uma dica. O camarada está começando a escrever poema, ou tem interesse em começar, está estudando. Obviamente que ele tem que estudar outras artes. Quais artes você acha que mais se relacionam, que mais vão dar frutos para ele poder, mais vão germinar ali para ele poder fazer algo de qualidade? Que mais tem relação? Eu acho que a pintura e a música, né? Porque dentro da pintura também existe a criação de cenários, o uso de metonímias, né? Existe todo o aspecto pictórico, né? O enquadramento de certos espaços. E a música, o Borges diz que a poesia é a música da palavra, né? Porque na realidade, assim, eu não estudei música a fundo, mas a música, ela é basicamente a repetição harmônica de notas, né, que acabam criando uma melodia. E o poema é uma repetição harmônica de fonemas e de sons que criam também uma melodia. Né? Por isso que Ricardo Reis diz que a poesia é a música que se faz com palavras. E olha como as coisas são, mas olha como as opiniões são variadas às vezes, né? No itinerário de Passárgada, o Bandeira fala, né? Você sabe com certeza, mas eu só estou comentando só para fornecer uma visão mais. Sim, sim. Ele diz que isso aí só pode ser dito como figura de linguagem. E o que ele exemplifica? Ele diz que os caras que tinham uma preferência ali por musicar as coisas dele, né? O Jaime Ovalle, até o Vila Lobos e não sei o que, e fala mais uns outros músicos lá. Eles às vezes musicavam o poema dele com cadências e músicas diferentes do que ele tinha pensado para o poema e do que predominava no poema. Então ele falou assim como uma poesia ela tem uma pluralidade de interpretações semânticas, também tem de sons. Você pode ir para o mesmo poema, e às vezes eu percebo isso, é verdade, cara, porque sabe que eu recito com muita frequência, né? Tem aí mais de 1000 vídeos aí no canal. E às vezes eu vejo outra pessoa recitando o mesmo poema de um jeito muito diferente. Então é como se o Bandeira falasse assim: enquanto que a música ela tem um som mais concreto, vamos dizer assim, né? Mais fixo. E aí ele fala que isso aí pode ser dito só como figura de linguagem. É interessante, né? Ele fala assim: se você chama a poesia de canto, é uma figura de linguagem. Quer ver como é que é a frase exatamente? Eu até marquei aqui. Peraí. Não, eu vou ter que. Não, eu vou ter que. Não marquei. Eu marquei a parte seguinte, né? Assim como certos poemas admitem pluralidade de sentido e interpretações, como que em qualquer texto literário há um infinito número de melodias implícitas. Explicando que o Vale musicou seu poema com a sonoridade precisamente oposta à sua, né? Eu fiz uma observação aqui. Então é interessante isso aí, cara. Eu não concordo muito com Bandeira, não. Porque assim, quando eu estou falando em música aqui, eu não estou falando em música popular
nem estou falando em canções, eu estou falando na música erudita instrumental, né? Porque a canção é um gênero híbrido entre a poesia e a música. Eu até escrevi um artigo para o Jornal Opção falando sobre isso, né? Agora, em relação ao que o Bandeira fala, ele pode até ter certa razão, mas assim, qualquer composição de Chopin, por exemplo, vai ter um tom melancólico. Se a pessoa tentar interpretar isso de outra maneira, ela está louca, né? Ou então a valsa turca de Mozart, né? Que tem aquela tonalidade saltitante e alegre, né? Agora, é claro que existe toda uma subjetividade, porque assim, uma coisa, por exemplo, é a saudade, e outra coisa é o luto. E aí você pode interpretar uma música como sendo uma música de uma saudade que traz melancolia, ou como sendo uma música de luto, né? Então existem essas pequenas variações, mas eu acredito que predomina uma certa tonalidade, né? Desde tonalidades mais escuras até mais claras, né? Então, claramente, músicos como Chopin, eles são mais sombrios, né? Mozart já é um músico mais solar. Mas assim, eu confesso que eu não estudei muito música. Eu estudei bastante pintura, até mesmo porque eu me apaixonei primeiro pela pintura e depois pela poesia, mas música não, eu estudei muito pouco, né? E o que eu noto de semelhante é que, assim, não há nenhum tipo de música em que não haja repetições de notas e de acordes. E a poesia, sem nenhuma repetição, ela se torna paupérrima, né? E quando eu falo em repetição, não estou falando necessariamente no refrão, não. Né? Eu falo, por exemplo, da anáfora, da rima, né? De certos elos sonoros entre uma estrofe e outra. Então, eu entendo muito a música como uma tentativa de harmonização organizada de notas musicais e de acordes. E a poesia como uma tentativa de harmonizar certos sons, certos fonemas e certas, como é que eu posso dizer? A palavra seria essa mesmo. Fonemas e sons, né? Não, assim, só para deixar claro, eu acho que você está com a razão e que tem várias relações, é até evidente, né? É bem... Só que eu digo assim, eu só levantei para justamente ver as dificuldades que... Como quem está igual o Sócrates discutindo, né? Você vai levantando as dificuldades e analisando por ângulos que às vezes enriquecem. Mas é muito interessante. Eu acho que a pluralidade, o que ele falou que a música é mais fixa, é justamente do ponto de vista sonoro mesmo. Eu acho, pelo que eu vi, que ele admitiria com você que você pode, por exemplo, às vezes de uma música mais melancólica, você puxar o luto ou a saudade. Mas eu acho que o que ele falou é estritamente do ponto de vista sonoro, ela é aquilo ali pronto, né? Então o som dela é aquele. Agora, você está lendo o poema ali, a palavra. Você pode tirar várias melodias possíveis daquilo. É o que ele disse. Claro que assim, acho que às vezes uma melodia está mais certa, outra não, né? Não há uma equivalência, porque também o poema até certo ponto ele exige um certo tom de leitura também, né, Bernardo? Existe, assim, eu estava conversando com um amigo meu, Alisson de Noir, que ele é fanatizado por música, ele estuda música, sei lá, desde os 7 anos de idade, e todo dia
ouve 4 horas de música. E aí eu fui falar que certa música de Beethoven, né, a Sonata à Luz da Lua, era triste. Aí ele disse, nada a ver, isso aí é um pensamento errado. Aí eu fiquei espantado, porque assim, para 99% das pessoas, aquilo ali evoca algo triste. Só que eu estou falando com um cara que estudou 1000 vezes mais do que eu aquela área, né? Então, é um terreno muito movediço, né? Vamos dizer assim. Agora, em relação à pintura, isso fica muito claro, por exemplo, na poesia de Gôngora, né? Quando ele fala que o ouro brunhido ao sol reluz em vão, o ouro lapidado ao sol reluz em vão, e que o sol tem a cor do cabelo, da amada, né? E a boca tem a cor da flor, então tudo isso remete muito ao aspecto pictórico, né? Então, e até mesmo nas sinestesias, né? Há um poema meu, eu não estou citando um poema meu para me exibir, não. Não, manda bala. É o que eu estou lembrando agora, né? Manda bala. Mas quando eu falo assim, esse desespero verde que há nas árvores, né? Porque o que é que eu pensei? A árvore, ela quer falar algo, ela quer transmitir algo. Então é como se ela tivesse uma espécie de desespero verde por não conseguir se comunicar, né? Então, assim, e outra coisa que eu me lembrei agora é da poesia de Mário de Sá Carneiro, que é extremamente pictórica, né? Ele fala de uma angústia arroxeada, né? Quer dizer, tudo vai remetendo um pouco à pintura. Excelente. E o próprio Horácio, ele tem uma expressão famosa, né? Ut pictura poetic. A poesia é como a pintura, né? A poesia se assemelha à pintura. Eu vou te falar assim, particularmente, eu já até falei isso lá na outra ocasião, né? Por exemplo, se eu ouço uma música, eu comparo o tipo de emoção, de experiência que aquilo me transmite. E eu vejo uma pintura, parece-me que a pintura dá uma emoção mais próxima da poesia. Porém, quando a gente estava conversando esses dias, eu com os amigos meus, eu cheguei à conclusão ali pensando que assim, realmente o aspecto sonoro é o único que é imprescindível mesmo na poesia. Porque assim, igual, você pode ter um poema mais intelectualizado, mais abstrato, igual você falou, é 1000 vezes mais difícil. Mas acontece, tem casos assim que dá certo, que é bonito. Claro. Agora, uma poesia sem a parte sonora e harmônica não tem como, né, cara? Não tem como. Não tem como. Por exemplo, teste ouvir a Moonlight Sonata, né? A Sonata à Luz da Lua de Beethoven. E ouvir ao mesmo tempo o canto noturno de um pastor errante da Ásia, de Leopardo. Os dois não se conheceram, mas parece que o poema se encaixa perfeitamente na música. Então, às vezes isso acontece. Em outras vezes não acontece, né? Agora, só para terminar esse assunto, há uma diferença enorme entre a poesia e a letra de música, né? Porque, assim, a letra de música ela é algemada à melodia, né? Então, se eu falo assim, Rua Nascimento Silva, 107, e você ensinando a Elisete as canções de amor
e amando em paz. Isso é uma merda. Agora, quando você põe a melodia, né? Rua Nascimento Silva 107, você ensinando pra eles que as canções de amor para... Quer dizer, a melodia dá uma força extra incrível. Impressionante, é verdade. Para aquilo dali. Às vezes uma coisa simples, a melodia dá uma força enorme, né? Então é por isso que é perigosa essa tendência hoje em dia do Enem e dos livros de literatura de misturarem poesia com letra de música. Porque assim, se você pegar os grandes compositores populares do Brasil, sei lá, Tom Jobim, Dorival Caymmi, Caetano Veloso, você só vai encontrar no máximo 2 letras de músicas deles que sem a melodia se sustentam, né? E hoje não, as pessoas querem estudar letras de música dentro do livro de literatura. Isso é uma coisa muito perigosa. Tem uma entrevista que o Bruno Tolentino deu que ele falou lá que a esposa e o filho estavam na Europa e falou que não ia trazer, não queria que viessem por causa disso aí. Falou, eu vejo nas escolas aí, até as melhorzinhas, os caras estão colocando ali o Machado de Assis do lado do Caetano Veloso, de não sei o que. Eu sei que meu filho, se ele aprender a coisa desse jeito, vai gerar uma deformação tão grande nele, ou seja, a imaginação dele entender que essas coisas elas são niveladas, que aquilo ali talvez não recupere nunca mais, ele falou, né? Exatamente. Por exemplo, há um livro que eu leio todos os anos, pelo menos uma vez, que são as Elegias de Duino. Porque toda vez que eu leio, eu descubro uma coisa nova. Numa canção, isso é impossível. Porque a canção ela não tem essa densidade, ela não tem essa profundidade. E sei lá, você pode pegar um soneto de Mallarmé e ficar tentando interpretá-lo durante 2 meses. Em relação à música, isso não existe. Porque a fruição estética deve ser mais ou menos imediata, né? Salvo raras exceções. E os caras não quiseram dar aí o prêmio do Prêmio Nobel da Literatura pro Bob Dylan? Pelo menos ele teve a habilidade aí que não quis pegar, se não me engano, né? Mas... exatamente. É muito lamentável, né? Porque assim, eu acho até que, aliás, eu ia falar bobagem. Nos cursos de música, naturalmente você deve estudar canções populares, letra e melodia. Agora no curso de letras é outra história, pô. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Peraí, deixa eu voltar aqui em pergunta. Tá bom. Agora aqui, interessante, ó. Igual eu falando, né? Eu não sei definir muito bem, isso ainda tá meio onírico assim na minha cabeça, mas eu vejo que tem um tipo de emoção, de experiência interior que o verso livre proporciona, que é muito próprio dele, e outro que é mais próprio da métrica. E eu queria saber se você tem uma explicação um pouco mais robusta disso aí, de como é um, como é outro, por que isso acontece. Porque parece tão diferente às vezes, e o verso livre tem uma emoção insubstituível. Eu sei que você valoriza as duas maneiras de fazer, claro. Mas por que será que é isso? O que você acha que acontece? Veja, eu acho que assim, o verso livre, ele tende a ser mais espontâneo, em primeiro lugar. E às vezes a espontaneidade é algo extremamente importante, porque ela acende, ela aguça muito a emoção, né?
Então, ele termina sendo mais espontâneo, mais natural. E assim, no caso da logopeia, eu acho que o verso livre favorece. Tá entendendo? Porque eu acho que o verso livre ele termina favorecendo a expressão do pensamento. Né? É muito difícil você pensar num poema como Tabacaria, que é um poema altamente reflexivo, se fosse todo metrificado. Né? Então eu acho que eu ia falar uma coisa sobre Shakespeare, mas me esqueci. Mas geralmente, quando existe algumas peças de Shakespeare em que há um hibridismo, né, entre versos metrificados e versos livres. E geralmente, quando os diálogos eles são mais espontâneos, Shakespeare ele opta pelo verso livre, né? Agora uma questão realmente que precisa ser mais pensada, né? Algo que precisa ser refletido de uma maneira mais profunda, sabe? Eu acho que certos tipos de poesia também se adequam melhor ao verso livre, né? Então, uma poesia de caráter mais filosófico, como os quatro quartetos ou as elegias de Duino, elas se adequam melhor ao verso livre, né? Porque acaba havendo ali uma espécie de hibridismo, né, entre poesia e filosofia. Interessante. Agora, é interessante que o verso livre ele tenha surgido nos Estados Unidos, né, com Walt Whitman, porque a principal bandeira americana é a bandeira da liberdade, né? E o verso livre, ele pelo menos se consolida ali com Walt Whitman, sabe? Agora, há outras teorias também que dizem que antigamente havia uma ordenação cósmica mais aceita pela sociedade, pela civilização. E com a modernidade, essa ordenação cósmica, embora não tenha deixado de existir, foi sendo desacreditada. Então é como se o verso livre ele representasse um pouco desse caos e dessas ruínas, né? Por exemplo, o Wasteland é um poema, sobretudo, a respeito da Primeira Guerra Mundial, né? E dá para notar que a forma do poema ela mimetiza os destroços e as ruínas. O próprio Eliot, no meio do poema, ele fala algo mais ou menos assim: e com estas ruínas eu erigi este poema. Erigi este poema dessas ruínas, né? Então eu acho que tem algo a ver com isso, né? Com essa fragmentação do mundo moderno, mas ao mesmo tempo essa ideia é perigosa, né? Porque assim, às vezes as pessoas elas querem voltar
para certas circunstâncias que a humanidade viveu que não podem mais ser repetidas. É o grande Gatsby da história, né? Que o grande Gatsby ele quer voltar até aquele negócio com a mulher lá, mas não dá, mano. Não dá. Quer dizer, talvez, né, o grande poema do século XX seja Tabacaria de Pessoa, porque neste poema existe uma condensação de todo o espírito da época e do desamparo e do vazio espiritual do homem moderno, né? E esse desabafo, ele não poderia ser feito de uma maneira muito ordenada, senão ele ficaria meio artificial, né? Certo. Como é que você vai falar de um caos de uma maneira ordenada, né? Você não pode falar do caos de uma maneira ordenada. Só que esse discurso, ao mesmo tempo, é um pouco perigoso, porque, assim, o brasileiro enxerga tudo em preto e branco, né? Não existem tonalidades de cinza, nada disso. Então, só o verso livre presta, então só o verso metrificado, né? É por isso que eu já disse aqui, né? Que, assim, Bandeira foi o meu mestre porque ele adotou as duas coisas. Perfeito. Né? Ele construiu versos livres. Aquele verso livre de Bandeira, por exemplo, Ó Vale, né? Estavas bem mudado, como se tivesse posto aquela barba branca para entrar com maior decoro a eternidade. Aquilo ali é maravilhoso. É lindo demais. E ao mesmo tempo, no final da vida, ele escreve o soneto inglês número 2, né? Aceitar o castigo merecido, não por fraqueza, mas por altivez. No tormento mais fundo em teu gemido, tocar num grito de ódio a quem o fez. As delícias da carne e pensamento, com que o instinto da espécie nos engana. Sobrepor o amoroso sentimento de uma afeição mais simplesmente humana. Não morrer de esperança nem de espanto, nada pedir, nem desejar senão a coragem de ser um novo santo. Sem fé no mundo, além do mundo, então morrer sem uma lágrima que a vida não vale a pena e a dor de ser vivida. Né? Quer dizer, o cara já perto do fim da vida escreve isso, né? E é gozado que lembra um pouco, cara, assim, um pouco, aquela tonalidade do Renúncia que estava lá no começo, né? Sim. Porque o Bandeira sempre é muito dramático, né? Ele é sempre muito... Eu não sei se a palavra certa seria dramaticidade, mas ele é muito... acho que a palavra certa é essa mesmo. Ele sempre é muito dramático em relação à existência, né? Nossa, excelente, hein? Boa. Sua experiência atuando como professor, o que você achou? Dá, não dá? Tá muito feio? Dá para colocar algumas coisas legais? Apareciam alunos talentosos, interessados, quase nunca? Como é que era isso aí? Apoio das instituições ao ofício do professor? Veja, no início foi muito difícil porque eu comecei a ensinar adolescentes e realmente é extremamente complicado você ensinar adolescentes, porque você tem que ser um domador de feras, né? Um domador de leões, de tigres, né? Não dá. Aí eu fiquei 8 dias e pedi demissão. Foi uma escola pública ou quê? Foi uma escola particular. Mas eu não aguentei. Muito Também estresse. eu era inexperiente, eu era muito novo e inexperiente. Agora, a minha experiência com adultos em faculdades particulares foi boa. No início foi muito ruim, porque eles vêm com aquela ideiazinha idiota de Paulo Freire, de que o conhecimento
ele deve ser construído pelo aluno e pelo professor. Aí teve uma aluna minha que falou o seguinte: olha só, professor, você fala durante 85% do tempo e não nos deixa falar. Por quê? Aí eu disse: porque eu li 900 livros mais do que você. Só isso, pronto. Ela falou o quê? Aí ela ficou calada, né? Porque, porra. Quer dizer, o cara que estuda pra caralho, ele é obrigado a construir o conhecimento. Quer dizer, essa é uma ideia idiota e destrutiva. Agora, digamos, em turmas de doutoramento, pode até ser, né? Você ter essa construção compartilhada do conhecimento. Em raros casos, porque até nas turmas de doutoramento o nível é baixo. Às vezes o cara ficou mais burro, né? Porque também tem isso, é tanta desgraça que ele vai ouvindo. Lógico que a faculdade, igual a gente já falou outras vezes, sempre vai ter algum outro elemento bom e tal. Mas tem vezes que é inegável que o cara emburrece, né? E aí fica com aquela presunção ainda. Exatamente. Mas depois os alunos foram começando a gostar de mim, porque eu sempre tentei ser muito espontâneo e compreensivo, entendeu? Porque o professor, por exemplo, ele não deve chegar na sala de aula e já começar a escrever coisas no quadro. Ele deve dar um espaço para que o aluno respire, converse um pouco, depois ele começa, né? E aí a pessoa vai negociando e termina dando certo. Só que eu dei aulas para alunos do interior, que são muito mais civilizados do que os alunos da capital, né? E eu dei aula em faculdades privadas, nas quais a doutrinação ideológica é muito menor. Tá entendendo? De maneira que é muito preocupante. Por outro lado, eu aprendi algumas coisas na faculdade, sabe? Por exemplo, eu conheci Eliot na Federal de Pernambuco, eu conheci Otávio Paz na Federal de Pernambuco, eu conheci Benedito Nunes na Federal de Pernambuco, Borges também, só que através de um colega de classe. Então eu também não sou muito a favor desse radicalismo de homeschooling, essa coisa toda, né? Senão daqui a pouco o pessoal vai virar aquela comunidade, como é que se chama? Amish, né? Aquele pessoal que vive isolado do mundo inteiro, né? Eu também não concordo muito com isso. Mas a gente vive uma situação muito preocupante. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, que mora no interior da Paraíba, e ele disse que a primeira aula do curso de letras, a primeira aula de morfologia, foi uma aula sobre Che Guevara. O professor resolveu dar uma aula elogiando Che Guevara. Então, acaba com essa merda, né? Não, eu fiz aqui uma entrevista com o Gelsimar e ele estava na Federal, cara. Ele disse que a professora chegou lá e falou assim: ó, nós vamos dar aqui uma coisa de história da literatura. Parece que começava com Lutero. É alguma coisa assim, velho. Eu falei, caraca. É muito complicado, né? E olha que eu procuro ser moderado e tal, mas mesmo assim é bem difícil, né? A situação. Mas tem vontade de voltar a ser professor, Bernardo, dependendo da situação? Tenho sim. Porque inclusive eu fui homenageado 3 vezes, né? Pelos alunos. Que maravilha. Eu também não tinha papas na língua, né? Perguntar o que é que você acha de Marcos Bain. Eu disse, é um merda. Aí o pessoal, gostava.
Aí o diretor queria me expulsar, fizeram um abaixo-assinado para eu ficar. Ai, que legal, cara. Que maneiro. Porque eles estão cansados de gente mascarada, né? Quando aparece uma pessoa um pouco mais sincera, eles gostam, né? Que Realmente. maravilha. Aí eu quero, né? Voltar da aula. Só que o cerco está se fechando, porra. E você tem algum aluno da época de sala de aula mesmo que vingou assim de um jeito que você falou, pô, que legal, que ele colocou na cabeça, ou que de repente seguiu algum caminho assim? Eu sei que assim, tem muita gente que você ensinou, esses dias você postou um rapaz lá que agora trabalha numa editora, né? Aprendeu muita coisa com você, mas de sala de aula tem também esses casos? Tem uma aluna minha mesmo, Ediene, que se destacou tremendamente. E eu tenho certeza de que hoje em dia ela é uma excelente professora de literatura. E uma pessoa muito pobre financeiramente. E que conseguiu um destaque enorme, porque realmente amou aquilo dali, né? Que bonito, hein? Porque uma coisa que eu nunca me esqueci foi o que Borges falou numa entrevista, né? Ao Oswaldo Ferrari. Que o Oswaldo Ferrari pergunta a ele: houve um tempo em que o senhor ensinou literatura inglesa na Universidade de Buenos Aires. Aí o Borges diz assim: não, eu não ensinei literatura inglesa. Eu tentei transmitir aos alunos o meu amor pela literatura. Né? Quer dizer, eu acho que esse entusiasmo do professor, né? Ele faz toda a diferença, né? Agora é uma situação muito preocupante, né? Porque assim, a gente vive numa ditadura do pensamento único, né? E aí as coisas se complicam muito, porque você acaba sendo extremamente perseguido, né? Eu mesmo já era para ter o doutorado há muitos anos. Há muitos anos. 2 dias depois que eu fui reprovado na entrevista, porque eu fiquei com 9,7 de média. Eu fiz a prova de línguas, fiquei com 9,7. Fiz a prova teórica, 9,7. Né? E o pré-projeto. Um eu tirei 10, outro 9,5. Eu sei que a média foi 9,7. E eram 3 candidatos para 3 vagas. Então, o meu orientador deu um tapinha no meu ombro e disse assim: tá difícil, não é verdade, entrar. 3 candidatos para 3 vagas. Então, eu já entrei na sala de entrevistas achando que eu ia passar. E aí fui reprovado, né? E no outro dia, o sujeito ligou para mim, 2 dias depois, e disse: me perdoe, eu sei que eu arruinei a sua vida. Aí, uns 2 anos depois, eu entrei no Facebook dele, ele estava lá com a foto de Hugo Chávez como foto de capa. Então, é uma maravilha completa. Que bosta, né? É uma coisa linda, né? Eu nem gosto muito de falar de política, mas assim, às vezes é inevitável, né? Às vezes é inevitável. Mas eu tenho muita vontade de voltar à sala de aula, né? Porque esse trabalho dentro de casa, esse trabalho solitário, ele é melancólico, né? Graças a Deus que eu me comunico com você, com outros amigos, com o Leonardo, com o Jânio, né? Adriano, tem algumas pessoas com as quais eu me comunico quase sempre. Mas não é o ideal, você tem que precisar do calor humano também, né? E a sala de aula é uma coisa muito maravilhosa. Quando você cria uma empatia com os alunos, é uma coisa realmente extremamente gratificante, sabe?
Só que eu fico muito preocupado, porque assim, tem um amigo meu que nem de direita ele é de centro-esquerda. E ele me mostrou uma prova de filosofia do Enem. Era uma questão sobre Foucault, outra questão sobre Derrida, outra sobre Sartre, outra sobre Althusser e só uma sobre Kant. Quer dizer, porra, é um negócio assim desumano, né? Porque eles impõem, né? Aí eu vou chegar na sala de aula e vou falar assim, olha só, hoje o de Andrade é um merda, como poeta ele é um merda. Mas o que é que o Enem vai pedir? O Enem vai dizer que ele é um poeta maravilhoso. E aí o que é que eu faço? Eu vou dizer assim, olha só, eu estou demonstrando que ele é um merda, mas na prova vocês têm que dizer que ele é maravilhoso. Como é que a gente vive num país assim? Né? É muito difícil. Mas bonito ver você falando da época boa, tal. Deus quiser vai dar para voltar apesar das dificuldades, mas é bonito. Eu vivi momentos muito bons. O único problema é que eu tive que ir para o sertão e aí o isolamento foi muito grande, né? Muito grande o isolamento. Mas pelo menos deu para escrever um livro, né? Porque aquele livro, A Aridez das Horas, eu só escrevi porque eu estava lá no sertão. Show, maravilha. Inclusive, pessoal, falando nisso, eu tenho PDF de 2 livros de poesia do Bernardo. Quem tiver interesse também, eu vou deixar meu e-mail aí no link, me solicita que eu mando, tem poemas muito bonitos. Né? Eu mando. Tá. Segundo Carpo ali na história da literatura ocidental, ele fala que o Eliot, então, desvalorizou o John Milton para valorizar o John Donne, né? Depois, a gente sabe que o Eliot voltou no De Poesia e Poetas a elogiar o John Milton, até o North Hopfry deu aquela cutucada nele, falando agora ele está voltando para valorizar o cara que ele tinha lá atrás, tem tudo isso. Mas assim, se você fosse fazer isso na poesia brasileira, então se você fosse pegar um cara que é considerado em alta, você acabou de falar o Oswald de Andrade, né? Talvez até seja ele. Sim. Mas um cara que é meio badalado, você fosse retirar para colocar um que é desconhecido, como seria essa substituição? Assim? Primeiro eu vou falar rapidamente sobre o John Milton e o John Donne, né? Como a gente já havia conversado, né, pelo WhatsApp, o Milton, ele teve uma ideia genialíssima, entendeu? Aquele tribunal que ele monta, né? De Adão se justificando porque foi seduzido e o diabo contra-argumentando, né? Aquilo ali foi uma ideia, assim, de um grande gênio. E diante desse argumento, todas as epopeias de tom clássico e neoclássico empalidecem, até os Lusíadas. Porém, o Milton ele tem alguns problemas muito graves. Primeiro, o inglês dele é extremamente latinizante. Tá entendendo? Então soa muito artificial. E o inglês dos escritores da época dele não era um inglês latinizante. E outra coisa, a cada 3 versos ele põe um hipérbato, né, que é aquelas inversões sintáticas violentíssimas. Então o livro fica meio insuportável. Agora tem versos lá muito brilhantes, né? E agora em relação ao John Donne, ele consegue criar outra espécie de barroco, né? Um barroco com imagens mais intelectualizadas, né? Tem uma imagem que ele cria, inclusive, do compasso, né? Que ele compara o amor ao compasso.
que ele diz que os amantes estão juntos e distantes a cada passo, assim como as duas hastes do compasso. Quer dizer, são imagens extremamente... E é muito legal. A Clara, inclusive, dedicou esse poema para mim esses dias, sabia? Aí ela te explicou lá que ele abre o diâmetro sem se afastar do outro. É o que acontece quando um morre também, né? Que um vai na frente, vai abrindo o caminho numa dimensão eterna, mas ainda vem no outro. Lindíssimo, cara. As imagens deles são de uma criatividade incrível. Aquele poema, o Êxtase, por exemplo, né? Uma obra-prima suprema, né? Consegue lembrar uns versos aí? Que ele diz assim, que o verdadeiro amor é o da alma, mas nós só o lemos através do corpo. Nós só lemos o amor através do corpo. É como se muito interessante. O corpo fosse o material que permitisse com que o amor se concretizasse, né? E várias outras imagens de uma criatividade suprema, né? Então, eu acho realmente o Donne ele é um pouco superior ao Milton, né? Embora tenha esse argumento aí brilhantíssimo. Agora, em relação à poesia brasileira, você me perguntou se algum poeta mereceria ser rebaixado, né? E algum outro poeta que é subvalorizado deveria ser mais estudado. Bem, como eu falei, o Oswald de Andrade, ele é um poeta de péssima categoria, né? Quer dizer, infância, o netinho encontrou os óculos do vovô na privada. Quer dizer, vai tomar no cu, porra. Vai tomar no cu. Que negócio nojento, que coisa de criança, né? Isso é um negócio de criança. Quer dizer, eu estou menosprezando as crianças. Né? Porque a criança ainda diz assim, você é bela feito uma rosa amarela. Ainda é melhor. É melhor do que isso, né? Quer dizer, o cara é pior do que uma criança. Aí depois morreu, cheio de terços e de santos, perto de Corção. É comovente o terço do Corção sobre isso, né, cara? Agora ele devia, rasguem essa merda que eu escrevi. Pois é. Aí eu aplaudiria. Nunca mais. Isso exige uma sinceridade muito grande do cara, é muito difícil. Porque toda a imagem dele, a glória dele, ainda mais quando o cara é badalado, fez bosta e é elogiado, né? Vixe, são poucos, hein? Aí, assim, por exemplo, um poeta que, por coincidência, é meu parente, né? O Carlos Pena Filho, eu considero um dos maiores sonetistas da língua. Não sei se você teve a oportunidade de ler os sonetos dele. Li alguns, eu ainda estou para comprar os livros que você indicou, mas eu li alguns pelo seu Face mesmo, maravilhoso. Quando eu morrer comendo chocolate à tarde numa boa, exato. E existem vários outros, né? Que merecem. O Alfonso Guimarães Filho também, né? Ângelo Monteiro, Alberto da Cunha Mello, né? Ou seja, para entrar tem 1 milhão, né? O problema é o seguinte, é o CEP, tá entendendo? Para você fazer sucesso, você tem que morar no Rio ou em São Paulo. O único cara que fez sucesso morando no Nordeste foi Gilberto Freire. Mas Gilberto Freire, ele tinha uma inteligência quase de um extraterrestre. Né? Porque assim, ele foi doutor honoris causa em
18 universidades, em Harvard, em Oxford, em Leipzig. Ele foi o primeiro brasileiro a ganhar o título de Sir da Rainha Elizabeth, né? E ele era respeitado no mundo inteiro, né? Agora por quê? Porque ele estudou nos Estados Unidos, né? Mas, infelizmente, existe uma tendência grande a se valorizar muito os escritores do Rio e de São Paulo. Porque são os lugares mais ricos e mais influentes do Brasil, né? E Tolentino, ele dizia uma coisa muito sábia. Ele falava o seguinte: o tripé da poesia brasileira é o Nordeste, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, né? No entanto, 90% dos livros de história da literatura são escritos por paulistas, né? Claro que São Paulo tem alguns escritores razoáveis, né? Mas o Rio ainda tem muita gente boa. Talvez por ter sido capital do Brasil, né? Mas a literatura paulista, por exemplo, você tem Lobato, né? Você tem, sei lá... Vicente de Carvalho né? Vicente de Carvalho, mas assim, são figuras um pouco menores, né? Então acho que o CEP influencia muito, né? Agora, São Paulo me parece que é um pouco mais favorável à filosofia, né? O Estado. Porque daí Olavo de Carvalho, Mário Ferreira. Em termos de filosofia mas de literatura não. Não sei porquê. Né? Aí eu acho que esse é o problema. Inclusive, Jorge Lima saiu de Alagoas e foi morar no Rio de Janeiro. Graciliano saiu de Alagoas e foi morar no Rio de Janeiro. Raquel de Queiroz saiu de Alagoas e foi morar no Rio de Janeiro. Manuel Bandeira saiu de Pernambuco e foi morar no Rio de Janeiro. Augusto dos Anjos saiu da Paraíba, foi morar no Rio de Janeiro. José Lins do Rego saiu da Paraíba e foi morar no Rio de Janeiro. Né? Alencar saiu do Ceará e foi morar no Rio de Janeiro. Porra, então... Né? É verdade, aí não tem como, né? Quem fica aqui se fode, né? Por exemplo, não é porque Ângelo Monteiro é meu amigo, não, mas eu acho que dos poetas vivos hoje do Brasil, ele é o melhor. No entanto, quem é que conhece? Né? Só o pessoal um pouco mais inclinado à direita, às vezes. Ele participou do Prêmio Oceanos e não ficou nem entre os 20 melhores. Quer dizer, puta que pariu, velho. Você sabe que minha mãe tem um amigo que ganhou o Prêmio Jabuti, né? É amigo dela de longa data e tal. Eu tenho o livro do cara aqui em casa. Não vou nem falar o nome pra não... Mas olha... Tem uma julgadora do Prêmio Oceanos que é minha aluna. É uma pessoa muito boa, mas assim, não sabe porra nenhuma de literatura. Agora tem um prestígio enorme. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque é uma pessoa bondosa, sabe? Uma pessoa que tem caráter. Aí eu prefiro não falar. Mas é difícil, né? Porque quando a gente era pequeno, tinha lá na medalha de ouro, honra ao mérito. Qual é o mérito hoje em dia? Né? É muito difícil. Eu ganhei o prêmio da Academia Pernambucana de Letras. Só que assim, eu tenho que ter consciência de que a poesia hoje em dia está em decadência.
É feito disso um amigo meu, Nicolas, né? Biocop, que ele diz assim: o ótimo de viver no Brasil é que quando você lê 6 livros por ano, você já é tratado como um gênio. Todos acham que você é um gênio. Aí é isso, né? Quer dizer, eu mesmo, assim, eu poderia escrever muito melhor do que eu escrevo, mas eu não tenho motivação, velho. Não tenho, porque, assim, é um desprezo muito grande, né, pela poesia. Teve uma vez que eu publiquei um poema lá, aí umas 2 pessoas disseram: parece que eu estou de volta ao ensino médio, não sei o quê. Vai tomar no cu, porra. Me bloqueia. É como se poesia remetesse à escola, né? Oh, Bernardo, diz uma coisa, o Carlos Pena Filho ele tem mais ou menos quantos sonetos? Rapaz, eu acho que uns 200. Ah, é bastante. Quase 200. E as principais obras são quais mesmo? Você já me falou, mas eu esqueci. Tem O Tempo da Busca, tem A Vertigem Lúcida, tem Memórias do Boi Sarapião, né? Deixa eu pegar o livro dele aqui. Beleza. Eu vou até aproveitar para pegar uma água ali também, peraí. Deixa eu pegar o índice do livro aqui. Não é possível que esse livro não tenha índice. O livro ele tem 160 páginas, né? Ele se chama Livro Geral. Deixa eu ver se eu acho o índice. Tem aqui o índice. Eu nem gosto dessa edição especial. Eu tinha uma edição mais compacta, mas eu acabei dando para um amigo meu. Parece que é um livro bem grande, né? Não sei se é a câmera. É grande, mas é grande em termos de altura, né? Mas não no número de páginas, porque o livro, na realidade, ele tem só 160 páginas. É porque Carlos morreu quando tinha 31 anos só de idade. Então o cara viveu muito pouco, né? Ele conversava bastante com seu pai, não é isso? Sim, sim. E o que seu pai fala dele como pessoa, assim, falava? Ele era um cara muito boêmio, muito mulherengo, né? Mas assim, ele tinha uma dedicação muito fora do comum ao estudo da poesia, né? E ele morou 10 anos em Portugal, foi o que salvou ele, né? Deixa eu ver se eu encontro um soneto dele aqui. É mais fácil encontrar no Facebook mesmo.
mas os livros dele terminam ficando caros demais, né? É raridade, né? Deixa eu ver se eu acho um soneto dele no Facebook pra ler. Pô, aí você me desanima, pô. Eu tava já na lista que eu ia comprar. Termina ficando caro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na busca. Foi porque não foi. Deixa eu tentar novamente aqui. Pesquisar. O nome dele é Carlos Souto Pena Filho, né? Por exemplo, esse soneto aqui. Senhora, além do sono, a vossa imagem, nas ilhas mais serenas permanece, e fustiga meus olhos, onde cresce este desejo de viver à margem. De vossas mãos, de vossos pés e vossos desencantos mais simples, todavia, nova distância nasce a cada dia, corre o meu sangue e dorme nos meus ossos. Senhora, céu sem chuvas, mar sem ventos, onde o terrestre encanto fez morada, e onde me busco em todos os momentos, a voz, rosa silvestre, ave sem rumo, venho dizer que em vossas mãos, sem nada, onde me aprumo e onde me desaprumo. O outro aqui, o quanto perco em luz conquista em sombra, e é de recusa ao sol que me sustenta. As estrelas prefiro o que se esconde nos crepúsculos grávidos conventos. Humildemente envolvo-me na sombra, que veste à noite os cegos monumentos, isolados nas praças esquecidas, e vazios de luz e movimento. Não sei se entendes, em teus olhos nasce a noite côncava e profunda, enquanto clara manhã revive em tua face. Daí armar teus olhos mais que o corpo, com esse escuro e amargo desespero com que haverei de te amar depois de morto. Nossa, muito bom esse, hein? Os dois são bons, mas esse aí eu achei... Não, cara, é muito bom, tá entendendo? Porque tem uma fluência rítmica muito impressionante, né? E ele não força a barra para rimar. Os enjambamentos são muito suaves, né? Enfim, tem Mauro Mota, tem vários outros que tem. O Ivan Junqueira falava uma coisa, eu acho que é um poeta menor, assim, tal, mas o Ivan Junqueira falou uma coisa uma vez do Odilo Costa Filho que era verdade. Ele escrevia um soneto que nem parecia soneto, pela fluidez. Então ele se movia com completa graciosidade dentro de uma prisão, né? E é verdade mesmo, você quer aquele... da cinza não me queixo, pois foi brasa lá, né? A boca da noite. É muito fluido, realmente não parece um soneto não, cara, é incrível. Sim, sim. Aí tem todas essas figuras, esses poetas importantes que foram deixados de lado, né? Postos no ostracismo, infelizmente. E Carlos Pena Filho, ele era amigo de Gilberto Freire, ele era amigo de Rosselini, era amigo de Jorge Amado, e mesmo assim ninguém sabe quem é o cara, né? Aí fica difícil, né? Aí você vai falar sobre romances agora, né? Isso, Não. Agora era os maiores críticos literários, né? Sim. Existem dois critérios, né? Eu vou falar dos meus críticos favoritos e dos que são realmente maiores, né? Boa, maravilha.
Os meus favoritos são Pound, Eliot e Borges. Excelente, hein? Pound, Eliot, Borges e Bandeira, eu diria. Será que é porque, Bernardo, agora me surgiu uma dúvida, todos esses são escritores. Será que é porque, escritores assim, né, de poesia ou de ficção, será que é porque eles estilizavam também na hora de falar da crítica literária, colocava coisa com mais vida? O que será que acontece? Ou é coincidência? Eu acho que quem matou essa charada foi o Bose, né, o Alfredo Bose. Embora Bose fale muita merda, mas dessa vez ele acertou. Acho que deu uma travada no teu... mas eu consegui ouvir aqui, você falou, o Bose falou muita merda, mas acertou. O Bose falou umas besteiras, mas ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele disse que o escritor crítico, ele sabe enxergar a obra por dentro. É como se ele estivesse dentro da oficina de criação. Né? Porque o crítico literário, que ele não é escritor, ele não consegue perceber muito de que modo acontece o processo de criação literária. Mas, em compensação, ele vai conseguir dizer, por exemplo, que Otelo é o arquétipo do ciúme, né? Ou que Rei Lear é o arquétipo do orgulho. E um escritor crítico não vai conseguir dizer isso. Então, o crítico literário, que não é escritor, ele vai estudar questões mais gerais, né? Vai tentar fazer esse intercâmbio entre a literatura, a cultura e a existência de uma maneira geral. E o escritor crítico não, ele está preocupado com a carpintaria poética, né? Com os segredos da oficina, vamos dizer assim. Igual como eu comentei lá com você, o Fry ele é bem vigilante com a coisa do escritor crítico, né? E ele diz o seguinte, não que, claro, que seria louco se ele não admitisse essa possibilidade, porque a história desmente, os fatos, mas ele se mostra bem vigilante e ele diz o seguinte, eu queria até saber a sua opinião, até desculpa te cortar, mas ele fala assim, olha, o Dante, enquanto um poeta, ele é imenso, ele é um gênio sem igual, o Shakespeare é um gênio sem igual. Mas o comentário de Dante sobre o que ele escreveu, o comentário de Shakespeare sobre o que ele escreveu, vale tanto quanto qualquer outro. Ele diz, é uma coisa, então assim, não é porque o cara é um escritor brilhante que aí o que ele... É interessante, né? Exatamente, porque assim, alguns grandes escritores, eles têm talento para a crítica literária, e outros não têm. Por exemplo, ninguém vai duvidar que Tolstói é um dos maiores de todos os tempos. Mas assim, como crítico literário, Tolstói é um merda. Né? Porque o cara dizer que Shakespeare é um escritor de segunda categoria, vai tomar no cu, né? Quer dizer, é um negócio muito... quer aparecer demais, né? Quer ser exibido demais, né? Ele podia até apontar uma falha ou outra, agora dizer que é de segunda categoria é demais. Não tem cabimento, né? Agora, os maiores para mim, primeiro Aristóteles, né, que é o inventor da crítica literária, porque na realidade a Poética de Aristóteles não é um livro apenas de teoria da literatura. É um livro de crítica literária na medida em que analisa, por exemplo, Édipo Rei. Né? Eu acho outro crítico
grandioso o Samuel Johnson, né? Que escreveu estudos muito profundos sobre a obra de Shakespeare. O Eliot adora ele como crítico, né? É o que ele mais exalta, assim, os que ele mais... E é considerado o maior crítico da língua inglesa, né? O Samuel Johnson, né? Aí, além disso, eu gosto muito do Victor Hugo, porque ele desenvolveu uma teoria muito útil e importante a respeito da beleza sublime e da beleza grotesca, o belo sublime e o belo grotesco, né? Então, esse ponto é essencial, porque, por exemplo, há uma parte no Inferno de Dante em que o sujeito, literalmente, ele caga as próprias vísceras, né? Onde estaria a beleza? A beleza estaria justamente na criatividade do escritor. Ou seja, o cara ele pode pintar um quadro da criatura, né, do Frankenstein, e o quadro fica belíssimo. O Frankenstein em si é feio, mas o quadro pode ficar bonito, né? Então existe esse belo horrendo, né, que aparece em Drácula, que aparece em Nécrotas, né? E basicamente foi o Victor Hugo que descobriu isso daí, né? Harold Bloom, eu acho que a maior conquista de Harold Bloom foi justamente revalorizar o cânone, né? Quer dizer que o cânone é algo essencial para a sobrevivência da literatura. E a tese dele a respeito da angústia da influência. Tá entendendo? O Carpo, que realmente escreveu o melhor livro de história da literatura ocidental de todos, né? Agora o Northrop Frye eu não li muito, né? Eu só li basicamente The Great Code. Aí eu não posso falar muito a respeito do Northrop Frye, mas o Northrop Frye ele foi um dos mestres do Harold Bloom, né? Claro que existem vários outros, né? Como Lessing, como o próprio Shelley, né? O Coleridge, né? Também, que a suspensão da incredulidade, né? Então, seriam basicamente esses. Mas os que me impressionaram mais, de fato, foram Pound, Eliot, Borges e Bandeira. Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa, só para curiosidade, que aquela vez a gente deu as notas lá para os críticos, mas eu não te perguntei a nota do Carpo naquele dia. Qual nota você dá para o Carpo? Deixa eu pensar um pouco aqui. Eu acho que eu daria ao Carpo uma nota 9. Eu lembro que era assim, o Steiner acho que era 9.2, o Bloom 9.5, e acho que aí o Álvaro Lins, o Augusto Maier eram uns 8.5 pra gente... Aí o mas ali eu tava meio bêbado, né? Tem que levar em consideração. Tem que levar esse aspecto em consideração. Porque assim, para mim a falha do Carpo é o seguinte: esse livro História da Literatura Ocidental realmente é o melhor livro de história da literatura ocidental que existe.
mas ele é uma enciclopédia. Porque, por exemplo, você pega um escritor importante como, sei lá, Chekhov, e ele só fala uma página e meia sobre Chekhov. Então acaba sendo uma enciclopédia. Só que o cara ele não podia fazer mais do que isso, né? Porque deixa eu ver quantas páginas o livro tem. Bonita essa edição aí, hein? Da Leia. Eu tenho aqui também, mas é outra edição, são aqueles pequenininhos, né? Veja, o livro, ele tem mais de 2.000 páginas. Se ele fosse aprofundar todos os escritores, ele teria que escrever um livro de 8.000 páginas. Então ficaria inviável, né? Não tem como. Mas foi um monstro, foi um gigante, né? E tem outros muito bons também, como Todorov, né? Que os melhores estudos sobre a literatura fantástica são do Todorov. E a literatura fantástica é muito desprezada, né? Porque é uma literatura que busca a transcendência, que dialoga com o sobrenatural, e aí é um pouco desprezada, né? Aí tem todos esses aspectos, né? Perfeito. Aí você me perguntou também sobre romances, né? Isso, os 5 romances prediletos aí. Certo. Eu vou falar dos romances que eu gostei mais, né? Não necessariamente dos maiores da literatura. Certo. Eu gostei muito de Siddhartha, por exemplo, do Hermann Hesse, porque ele ensina que não existem receitas de viver, né? E ensina também que aquela ideia hinduísta das reencarnações, ela pode acontecer dentro da própria vida. Você pode ter várias vidas dentro da mesma vida, né? E que aquele verso do Antônio Machado, né? Antônio Machado, que o caminho se faz ao caminhar, né? Porque o Siddhartha, ele começa sendo obediente ao rei, depois ele se junta aos mais místicos, depois ele vai levando uma vida mais mundana, depois ele vai buscar um meio termo, até que ele parte para um caminho mais de solidão, né? E é interessante porque eu vou dar até um spoiler aqui do livro, que ele termina o livro contemplando um rio, né? Que simboliza essa verdade em constante devir. Ou seja, não é que a verdade não exista, mas ela está em constante mudança e ela é meio impalpável. Você não pode enjaulá-la, né? Você não pode reduzi-la a meros conceitos, né? Como diz mais ou menos o Fernando Pessoa, de que tudo é verdade e caminho, sabe? Embora eu seja cristão, esse livro me ajudou muito, né? Porque assim, esse ímpeto de Siddhartha de descobrir o sentido da vida com um empenho muito fora do comum, né? E saber também que esse sentido é um sentido que os gregos chamavam até de aletheia, né? A palavra aletheia,
grego é de revelamento e revelação, né? E quer dizer verdade. Então a verdade, ela está sempre se revelando, se ocultando, né? Então, quer dizer, é muito perigoso quando a pessoa não tem nenhuma certeza, né? E é igualmente perigoso quando ela tem certezas demais, né? Eu acho que toda a obra do Hermann Hesse, ela termina ensinando isso. Eu tava pensando aqui como a imaginação dele é variada, né, cara? De romance, assim, eu só li o Oldemir, gostei muito. Mas aí eu vi mais ou menos ali como é que é o jogo das contas de vidro. Li os contos também dele, boa parte. Ele tem uma imaginação taquida. O jogo da conta de vidro é uma sociedade lá com aquele totalmente diferente, né, com novos costumes. Então é muito uma coisa muito Lobo da Steppe, eu não li, mas eu sei assim, mais ou menos do que se trata, pelo menos. Muito variada a imaginação dele. Ele é um defensor muito ferrenho do tesouro da individualidade, né? Ele odeia rebanhismos, essa coisa toda, né? Embora ele acreditasse em Deus, né? Ele não tinha uma religião fixa, mas ele era um cara que acreditava em Deus. Mas ele era muito a favor também dessa defesa do tesouro da individualidade, né? E eu acho isso muito importante, porque a religião, ela pode ser extremamente positiva e extremamente negativa, né? Se ela for praticada de uma maneira correta, ela leva à salvação. Mas se ela for praticada de uma maneira errada, ela leva a um encarceramento. É como se ela cortasse as asas do sujeito, e o sujeito, a partir daquele momento, já achasse que sabe de tudo, né? Eu não vou ler Platão nem Aristóteles, porque a Bíblia é suficiente para mim. É besteira. Aí é para se lascar, né, velho? É um negócio meio... E assim, infelizmente, muita gente pensa desse jeito. Muita gente pensa desse jeito, né? Aí o resto por conta disso, né? O Castelo de Kafka, né? Porque no Castelo, o Kafka, ele compreende a vida como uma espécie de labirinto estranho. Tanto é que uma das frases do Castelo é a seguinte: em que aldeia eu me perdi? Então é como se a aldeia fosse um mundo e ele estivesse perdido dentro do mundo, né? E ele é um agrimensor, né? Ele vai medir lá o terreno do castelo e tal. E aí passa por uma série de burocracias. Essas burocracias representam uma espécie de labirinto. Os labirintos da própria vida, né? Todas as burocracias, todos os obstáculos que as pessoas nos impõem, que nós nos impomos, né? E esse dono do castelo, ele representaria Deus, né? Então, é como se o Kafka, ele acreditasse num Deus completamente inacessível. Só que assim, esse romance, na minha opinião, ele tem duas interpretações. A primeira delas é de que realmente Deus é inacessível. Mas a segunda delas, que é a mais correta, é que Deus se tornou inacessível ao homem. Porque o homem se distanciou de Deus. E aquilo que antes era um caminho reto se transformou num labirinto, né? Perfeito. Então, é um romance muito interessante, porque fala dessa dificuldade de você se aproximar do absoluto e dessa ideia de que a vida é um labirinto, né? Então, me fascinou muito.
O outro é Crime e Castigo, de Dostoiévski, porque eu acho que, embora Os Irmãos Karamazov seja um romance superior, do ponto de vista estético, Crime e Castigo é mais bem feito, sabe? E assim, me impressiona muito esse poder de sondagem psicológica do Dostoiévski, porque a mente de Raskolnikov é uma mente extremamente indecifrável, né? Muitas vezes ele é megalomaníaco, outras vezes ele é mais caridoso, né? Às vezes ele é sensato, às vezes ele é completamente insensato. E tem aquela estratégia que o Dostoiévski se utiliza de uma espécie de sintaxe fragmentada e meio caótica. E aí tem muita gente idiota que acha que ele não sabia escrever. Ele apenas estava mimetizando a linguagem de uma pessoa que tem perturbação mental, né? Em Notas do Subsolo isso fica muito claro. Aquela sintaxe convulsiva e entrecortada o tempo inteiro. Então a pessoa que tem uma perturbação mental, evidentemente ela não consegue elaborar um discurso, digamos assim, muito lógico, sem contradições e sem saltos lógicos, nessa coisa toda. Mas Nabokov, que era bem idiota, resolveu detoná-lo, né? Porque Nabokov era ateu e tal, aquela coisa, e não gostou do Dostoiévski, provavelmente. Não, o Dostoiévski, assim, muito cara pegou no pé dele, né? O Belinsky falava assim, a cada nova... Vê se... É brincadeira, quem que é o Belinsky perto do Dostoiévski? Falou assim, a cada novo livro é uma nova queda. O que os caras fizeram? Gostaram do Gente Pobre, né? Que era mais favorável para puxar pro lado deles. Sim. Depois começaram a... E assim, o Tolstói tem aquele negócio, sofreu quando o Dostoiévski morreu, mas assim, até ele, por genial que fosse, ele, pelo menos pelos trechos que o Virgil Tanasi mostra, ele ficava meio assim, sabe? Era meio que um morde-a-sopra deles dois, né? Ele e o Dostoiévski, o coisa fala assim, que ele protestou lá, falou, agora o cara morreu, vocês estão querendo transformar ele num santo? Diz que o Tolstói chegou a falar. Quando começaram aquelas homenagens, embora ele tenha se emocionado e tudo, né? Mas o Tolstói, pelo menos, é um cara grande também, né? Agora o problema é um monte de cara pequeno ali que fica mexendo o saco do cara. E o Tolstói, ele se comoveu muito quando Dostoiévski morreu, né? Ele realmente disse, eu nunca cruzei com esse sujeito, nunca conversei com ele, mas a morte repentina... Essa morte repentina me gerou uma dor enorme, né? Ele chega a escrever isso. Embora ele admitisse que havia uma rivalidade entre os dois, né? E a própria redenção em Crime e Castigo é uma redenção muito verossímil, né? Porque o Raskolnikov ele não chega a virar propriamente um santo, mas ele pelo menos se redime do crime que cometeu, né? Então é uma coisa bem verossímil. Tem outro romance, aí é uma preferência pessoal minha mesmo, que é Fogo Morto, de José Lento Rego, né? Que é um romance de um lirismo, eu acho que quase inigualável dentro da literatura brasileira. Que interessante. Tanto é que Zé Lento Rego era o romancista favorito de Bandeira. Porque na obra de Zé Lito tem toda aquela nostalgia da infância e tem aquela linguagem
simples e despojada de bandeira, é uma linguagem que não é pretensiosa, sabe? Uma linguagem bem cuidada, né? Sem erros, evidentemente, gramaticais, essa coisa toda, mas uma linguagem humilde, vamos dizer assim, e muito lírico, muito comovente, né? Parece até a obra de um canceriano, né? Aquela coisa da nostalgia excessiva, da saudade, né? Da infância como um paraíso perdido. E foi um livro que me marcou muito, né? Fogo Morto. E se passa em pequenas cidades do interior da Zona da Mata, da Paraíba e de Pernambuco, tratando de questões universais, como, por exemplo, o suicídio, né? Ou então, uma espécie de convívio improvável, né? Entre os escravos e os senhores de engenho, que Gilberto Freire, aliás, comenta muito bem, né? Comenta sobre isso de uma maneira muito vasta. Por sinal, a maior influência de José Lito Rego é Gilberto Freire, né? Então, é um livro que vale muito a pena ser lido. O Fogo Morto, né? De Zé Lito Rego. Há uma parte até que eu me lembro que é bem engraçado, né? Que ele diz assim, o Zé Amaro, ele é um celeiro, um fabricante de celas, né? E aí a filha dele já está com uns 28, 29 anos dentro de casa e fica chorando. E o Zé Amaro é extremamente bronco, né? Aquele cara do interior que não sabe falar porra nenhuma e só escova os dentes a cada 3 meses, vive com aquela roupa de couro, né? Aí a filha dele, com 28 anos lá, chorando em casa, aí ele diz assim: mulher, por que essa menina tá chorando se não tá faltando nem água nem comida? Ai, caralho. Eu achei isso genial, né? É genial, né? Porque assim, porra, não adianta nem explicar, porque já é óbvio o sentido do... Sim. E pior que tem muita gente assim, cara. Exatamente. Aí é bem interessante, né? E deixa eu ver qual foi o que eu anotei aqui mais. Lições de Abílio, de Gustavo Corsão, que é o único livro brasileiro bem escrito, que tem uma qualidade estética e que tem um final consolador, né, praticamente. Porque em todos os outros romances brasileiros, quase todos os outros, o protagonista termina se fudendo, né? Ou termina na extrema miséria, ou é assassinado, ou fica louco, né? Mas em Lições de Abílio, a narrativa é muito convincente, né? É um livro que traz um sentido para a vida, um sentido espiritual para a nossa vida, mas um sentido extremamente convincente, né? Do sujeito que fez da doença uma maneira de se aproximar de Deus, né? Uma doença terrível, né? E o mais impressionante de tudo é que ele só se aproxima de Deus no pior momento da vida dele, né? Quando ele já está muito doente, né? E
o que me impressiona é que isso não é nada panfletário. Quer dizer, é um romance extremamente convincente. Né? Ele não está querendo fazer proselitismo religioso. Né? Ele conseguiu mostrar realmente que a presença do divino ali foi que salvou a alma do sujeito. Né? Aquela cena, sabe que assim, né? Eu li uma boa parte desse livro porque a Clara estava lendo e ela ia comentando comigo e me mandava os trechos, né? A gente nem morava junto ainda. E depois ela comprou ele fisicamente para me dar de presente. Eu vim para cá, não consegui trazer. A maior parte dos meus livros estão em São Paulo, mas entre as várias coisas muito interessantes ali que ela me mandou, é o Zé Maria, né? Eu achei aquela cena que ele fica sentindo o desperdício daquela garçonete, gastando a juventude dela, trabalhando. Aquilo ali é muito comovente, né, cara? E você fala assim, porra. E aí depois ele volta a dar uma joia pra ela, né? Muito bonito, cara. E o Corsão, ele tem um estilo... É um livro muito poético, muito lírico, né? Por isso que o Olavo, né? O Olavo, ele gostava muito do romancista que a linguagem não chamava atenção. Eu vi já uns posts dele falando que aquele que escreveu O Homem que Amava Cachorros lá, é o Padura, né? Ele falava assim, ali ele gostava do Somerset Maugham por isso. Ali o romancista perfeito, ele falava, né? A linguagem, ela não chama atenção sobre si mesma. Aí ele fala, alguns dos nossos bons escritores, às vezes escrevendo romance, eles ficaram muito... meu gosto pessoal, eu gosto de alguns romancistas que eles são poéticos e narrativos ao mesmo tempo, né? Mas aí ele falava que tinha que tomar cuidado, e eu lembrei disso porque quando perguntaram para ele do Lições de Abismo, o que ele achava, ele falou, é um livro estupendo, muito bom, mas não como romance. Acho que por causa dessa coisa dele, né? Que ele preferiu um romance então menos poético. Apesar disso, né, eu gostei bastante, porque ele consegue construir um enredo muito convincente, né? Porque o Corsão, ele era um apologeta também, essa coisa toda. Só que esse traço de proselitismo não entra de forma alguma no livro. Tá entendendo? Ele consegue manter uma neutralidade incrível, né? Tanto é que o Zé Maria tem até vários conflitos existenciais e começa a valorizar as pequenas coisas da vida, né? Lembra muito o filme do Kurosawa, Ikiru, né? Viver. A temática é extremamente parecida com a... Nossa, esse filme, os caras tratando, os filhos dele tratando ele de qualquer jeito, só querendo dinheiro, ele com aquele beição, né? Exatamente. E o Corsão é engraçado, porque assim, o Corsão ele era ultra tradicionalista, né? Mas o escritor favorito dele era Machado de Assis, né? Então, foi um livro que me marcou muito, sobretudo por conta disso. É um dos poucos romances que eu li que são esperançosos. Né? É um romance esperançoso e é convincente e verossímil ao mesmo tempo, né? Então acho que foi por isso que eu gostei tanto, né? Aí no final você pede para falar um pouco sobre cinema, né? Cara, eu acho sinceramente que assim, porque eu tô vendo na tela, tá dando 1h54. Então, já foram 4 horas de... Então acho que essa a gente pode deixar para uma próxima, porque também se for para falar muito curtinho não adianta. E daqui a pouco vai desligar aqui. Se for para falar superficialmente é melhor não falar, né? Daqui a pouco vai desligar, aí vai ter que ligar, fazer aquele negócio tudo de novo. Mas Bernardo, aí a gente pode deixar essa para a próxima. 2 tópicos de uma outra vez é isso, do cinema, pintura, e entrar um pouco mais na pintura, os pintores que você gosta e tal, né?
mostrar um pouco sua biblioteca pra gente também vai ser bacana. Maravilha, eu fico muito satisfeito, né, pelo seu convite, pela sua consideração, porque além de você ser uma pessoa muito inteligente, você é um cara muito íntegro, muito honesto, não tem frescura. Isso é uma coisa que, para mim, tem uma importância fora do comum. Agora eu vou dar uma dica a você, que é o seguinte: talvez o ideal seja dividir a live em duas partes. Porque se o pessoal olhar 4 horas, né, visualizar um vídeo com 4 horas, talvez isso assuste, né? Aí talvez 2 partes de 2 horas, né? Perfeito, eu vou fazer. Vou pegar essa sugestão aí sim. E aí cinema realmente a gente deixa para a próxima, porque senão a gente ficaria mais 40 minutos, não daria tempo e também é cansativo, né? Rapaz, eu tô num calor, porque eu não liguei ali que eu não consegui ouvir. Eu tô pingando, cara. Mas, ó, Bernardo, muito obrigado. Mesmo que você falou de mim, você é um cara capaz, nitidamente tem um conhecimento assombroso. E é muito gente boa, uma pessoa, como eu disse lá no início, quanto mais gente conhece, mais gosta. Então, como pessoa e o seu trabalho também, nas duas partes, é uma pessoa muito louvável. Beleza? De novo, pessoal, mais uma vez, vou colocar o link dos cursos, o link do canal dele no YouTube, sigam lá, começam a acompanhar lá as aulas, ver, comprem o curso dele no Hotmart, porque é coisa boa, não é brincadeira. E também quem quiser aí os livros dele, 2 livros dele de poesia em PDF, me manda um e-mail que eu mando. E... Não mande não, que eu vou querer vender. eu vou querer vender. Você só manda para umas 3 pessoas que forem mais próximas a você. Porque eu vou lançar agora, em maio, as minhas poesias reunidas, sabe? Aí eu vou querer que o pessoal compre os meus 3 livros, né? No caso, as minhas poesias reunidas. Não, perfeito. Mas aí você pode mandar para quem for mais... então... as pessoas mais próximas. Infelizmente, quem mandar o e-mail aí vai rodar. Porque o mais próximo é quem eu tenho no WhatsApp já, né? Então, não, mas maravilha. Vão também na página dele no Face, que eu uso o Facebook, que lá tem muito texto de literatura, tem muita coisa bacana. Começa a acompanhar aí, que é uma coisa rara. Um cara com esse conhecimento e ao mesmo tempo um cara gente boa assim é difícil, hein? Tá bom, galera? Eu fico muito feliz, fico muito agradecido, né? Como eu falei, é muito raro a gente encontrar hoje em dia uma pessoa que é séria, inteligente, estuda muito e tem muito bom caráter, né? Então isso me deixa bastante feliz. Então é isso, meu amigo. Deus te abençoe. E em breve a gente fala a respeito de outros temas, viu? Maravilha, então. Muito obrigado aí pela disponibilidade e por tudo que ensinou aí. Ficar com Deus, hein? Valeu, Deus abençoe. Valeu.